programa Rotary em Ação está de volta. O programa Rotary em Ação está de volta. Hoje o nosso convidado é o juiz do trabalho e também coordenador do Juizado Especial da Infância e da Juventude, da Adolescente, e é o Dr. Moser Luiz Silva Brenes. Dr. Moser, nós estamos falando sobre o trabalho infantil, sobre a idade mínima, e quando houver, na verdade, a necessidade do trabalho infantil para ajuda à subsistência de sua família, já que o intuito da lei é propiciar o sustento próprio, o juiz pode autorizar? Quem autoriza? É o juiz do trabalho? É o juiz da infância e da juventude? Quem é o... Olha, doutor Giroto, de fato, existe ainda essa previsão na CLT, no artigo 405 da CLT. Mas esta previsão legal, ela não foi recepcionada pela atual ordem constitucional, né? Ela é anterior à Constituição de 88, anterior ao decreto 6481 de 2008, que regulamentou o artigo 3º da Convenção 182 da OIT e estabeleceu as piores formas de trabalho infantil no Brasil. Este decreto, ao regulamentar a Convenção 182, ele estabeleceu as piores formas de trabalho infantil e incluiu no item 73 o trabalho em ruas e logradouros. De modo que esta autorização para o trabalho abaixo da idade mínima, e neste caso a idade mínima é de 18 anos, porque está entre as piores formas de trabalho infantil, não há como o juiz autorizar esse tipo de trabalho, né? E também há, neste caso, uma subversão da ordem natural das coisas, porque a criança ela merece a proteção integral e prioritária. Então, não cabe a ela prover o sustento da família, e sim a família atender as necessidades da criança para que ela tenha uma infância plena e feliz. Acho que eu estou meio gordinho. Não, tá bom, pode deixar assim. Foi até onde? Gravou? Não, gravou, só cortou o finalzinho. Só. Pode ir. Hã? Mas terminou, né? Sim. Então tá. Dr. Moser, se antes dessa idade é proibido trabalhar, né? Na verdade, espera um pouquinho, vamos voltar lá. Dr. Moser, se antes dessa idade de trabalho não é permitido, por que então há crianças trabalhando em telenovelas, em trabalhos até como apresentadores de televisão? Doutor Giroto, essa é uma excelente pergunta, porque é difícil você convencer um leigo de que o filho dele não pode desenvolver uma atividade, trabalhar e ajudar no sustento da família, quando ele para assistir uma novela e tem uma criança trabalhando. Mas trata-se de uma exceção à regra, e esta exceção está na Convenção 138, que foi ratificada pelo Brasil no ano de 2000, em que traz a possibilidade do trabalho de representação artísticas, né? Entende-se que, neste caso, a criança tem um dom e esse dom tem que ser desenvolvido desde muito cedo. Daí a autorização para o trabalho artístico. E também, como essa convenção foi recepcionada, ela trata de direito fundamental, ela foi recebida com status constitucional e essa interpretação, conforme essa interpretação sistemática, dá ao juiz a possibilidade de autorizar a criança a participar de telenovelas, de programas de televisão. E agora, esta autorização, ela tem que ser individual, tem que haver uma autorização judicial, não é qualquer criança que pode participar, tem que ter essa autorização através de um alvará, e essa autorização, ela é de forma clausulada, que a gente chama. O juiz, ele vai delimitar as condições de trabalho, fixar o tempo de gravação, de jornada de trabalho, já incluindo o tempo de decoração de textos e de gravação mesmo, de participação. O juiz também pode determinar que
50% ou mais da renda oferida com esse trabalho seja depositado numa caderneta de poupança para que a criança saque somente quando completar os 18 anos. Essa criança não pode ser arrimo de família, então essa é a intenção, é para desenvolver esse dom artístico. E esta criança tem que estar matriculada, o horário de gravação, de trabalho na televisão não pode coincidir com o horário escolar, e também é necessário que haja uma autorização dos pais e que acompanhem também, há que ter um responsável pela criança durante as gravações. Então não é assim uma situação tão simples de se falar, olha, mas a criança pode participar de um programa de televisão, de uma novela. Não é tão simples assim. E esta autorização hoje, há uma discussão ainda sobre qual ramo do Poder Judiciário tem a competência doutor, para essa autorização, autorizar essa criança a trabalhar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que essa autorização é do juiz da infância e juventude. Porém, quando foi promulgada a emenda 45 da Constituição Federal, que ampliou sensivelmente a competência da Justiça do Trabalho, a doutrina passou a sustentar que essa competência seria da Justiça do Trabalho por se tratar de uma relação de trabalho. Ainda que não se configure eventual vínculo de emprego, mas é uma relação de trabalho no sentido lato sensu. Isso seria da competência da Justiça do Trabalho. Mas esse tema chegou ao Supremo Tribunal Federal e, através de uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, ele entendeu que a competência é da Justiça Comum, da Vara da Infância e Juventude, e essa liminar que ele concedeu, salvo engano, foi ratificada pelo Pleno. Ainda é uma decisão precária, no sentido de que é uma liminar. No mérito, ela pode ser modificada no julgamento final, mas é uma liminar ratificada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que, então, como o senhor disse, essa autorização ela é clausulada, ou seja, é uma espécie de alvará, né, e na qual está estabelecido horários. Aliás, dos requisitos é o estudo, né, doutor? Sim, essa criança, se ela estiver na idade escolar, que é obrigatória hoje dos 4 aos 17 anos no Brasil, necessariamente elas têm que estar matriculadas e têm que estar estudando. Senão, isso é um requisito, senão o juiz não pode, no meu ponto de vista, autorizar essa participação, ainda que seja artística, da criança. Muito bem. É válido, então, para todo tipo de trabalho artístico, até circense? Sim, até circense. Trabalho circense é um trabalho artístico, e no trabalho circense há ainda um complicador, que você tem que analisar determinadas atividades circenses podem trazer um risco, até para a integridade física da criança. Então, ainda é mais complicado, o juiz tem que analisar isso caso a caso, na hora de conceder uma autorização dessa natureza. É necessário se fazer algum tipo de exames durante o contrato de trabalho para saber as questões? Sim, é necessário que se faça os exames admissional, os exames periódicos para ver como que está o comportamento da criança, não só a saúde física, mas a saúde mental, psicológica, né? Porque às vezes o trabalho precoce em telenovelas, o que a gente vê na tela é uma coisa, mas por trás das câmeras pode haver uma sobrecarga e uma pressão, e a criança pode desenvolver doenças psicológicas, mentais. Então é necessário que se faça periodicamente exames dessa natureza. E também o exame demissional, para saber ao final do contrato se essa criança está com a saúde plena, saudável. Até porque nos bastidores pode haver até assédio moral, né, doutor? Sim, nos bastidores pode haver o assédio moral, assédio sexual. Então, são situações. Por isso que se exige também a presença dos pais. Nos estúdios de gravação, para que a criança não fique exposta a esse tipo de risco, né, durante o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho. E o rendimento dele, como o senhor disse, 50% fica depositado em juízo até os 18 anos. Na seara trabalhista existe a lei 6481, que prevê quando a gente vai liberar algum valor
para um trabalhador com menos de 18 anos, a gente pode deixar esse dinheiro depositado em caderneta de poupança até que ele complete os 18 anos. Ou há ainda a possibilidade de, uma vez demonstrado que aquele valor é necessário para a subsistência da família, do adolescente, aí a gente pode liberar, né? Em regra, como normalmente esses valores não são tão altos, o juiz acaba liberando porque não se justifica você deixar uma criança em que o pai faleceu num acidente de trabalho, deixar de receber ali uma verba rescisória de R$5.000, R$10.000, sendo que ela está passando necessidade nesse momento. Então, normalmente, a gente, quando os valores são assim baixos, a gente acaba liberando. Mas numa indenização, um valor grande, normalmente se exige a demonstração de necessidade da própria subsistência, ou o valor vai ficar aguardando a criança ou adolescente completar os 18 anos para sacar esse dinheiro. Tá certo. Dr. Moser, rapidamente, mesmo então havendo essa autorização para o menor trabalhar na condição de aprendiz, há alguma restrição ao tipo de trabalho, ao horário de trabalho? Olha, quando a CLT trata do o horário, a jornada de trabalho do menor, isso eu estou falando daqueles contratos normais, dos 16 aos 18 anos, a jornada é normal, de 8 horas, mas a CLT veda, né, como regra, a prorrogação e a compensação de horários. Há, no caso aqui, duas exceções, quando, por meio de negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva, você pode prorrogar a jornada em até 2 horas, mas desde que essas horas sejam compensadas no dia seguinte ou dentro da mesma semana, para que não se extrapole a carga horária de 44 horas semanais. E neste caso não há pagamento de adicional de 50% de hora extra. E uma outra hipótese é a hipótese de força maior, quando a presença do adolescente é imprescindível para o funcionamento da empresa. E neste caso, a prorrogação pode ser de até 4 horas, a jornada chegando a 12 horas, mas aí já se exige o pagamento do adicional de 50% das horas extras. Das horas extras. Muito bem. O programa Rota em Ação dá mais uma parada. Voltamos no próximo bloco.